Vamos começar a entender o que é o sono, né? O que é o sono? O sono, ele é um processo natural e no qual a redução da nossa consciência, né, no momento que a gente está dormindo ali, e também das atividades corporais. E o sono é muito interessante pensar sobre isso, porque ele é específico para cada pessoa. Cada pessoa ela vai se beneficiar de um tempo de sono. Né? A literatura traz que isso vai variar entre 6 a 10 horas, né? Que acaba sendo a necessidade de sono da pessoa, né? Para que possa ali essas células elas serem renovadas, a pessoa ter esse descanso mental, o corpo também, né? Liberar todas essas toxinas. Então, esse tempo vai variar. Tem pessoas que vai se beneficiar de 6 horas de sono, tem outras pessoas que já é 7 horas, 8 horas. Então, isso é específico de cada um. E algo que é importante, né? E talvez algo que a gente venha a passar a pensar sobre isso é sobre a qualidade do sono, não só sobre o tempo. Né? Porque às vezes tem pessoas que acabam tendo um tempo de sono adequado, mas acorda e não tem aquela sensação de descanso pleno, né? Que deveria ter quando a pessoa acorda, né? Seria a sensação de descanso mesmo, de que aquele sono ele foi reparador, que a pessoa conseguiu de fato descansar, né? E tem os benefícios que o sono pode trazer. Então, é algo que a gente precisa pensar, não só no tempo, mas também nessa qualidade, se de fato atingiu, né, os estágios do sono mais profundo, que é o que vai proporcionar para a gente essa ação de descanso pleno quando a gente acorda, né? E o sono, ele tem 5 estágios. O estágio 1 é aquele estágio inicial, onde a pessoa está naquela etapa, começando ali a adormecer, né? Começando o corpo a relaxar, para de fato essa pessoa adormecer. Então, esse tempo ele é um tempo menor, ele pode durar cerca de 15 minutos, e aquela transição ali entre o acordado e dormindo, né? Aqueles momentos iniciais ali. Já o segundo estágio do sono, ele é um sono mais leve, assim, ele é um sono mais leve, a pessoa saiu daquela fase de adormecido, né? Já está no processo dormindo, só que ele é um sono leve. Se tiver um barulho, alguma coisa assim, a pessoa ela acaba despertando. E é nesse momento que a temperatura do corpo e o ritmo cardíaco, a frequência respiratória, ela tende a diminuir um pouco mais. E a pessoa vai se aproximando do terceiro estágio do sono, que é onde o sono ele começa já a entrar mais num sono profundo, onde a atividade cerebral ela começa a diminuir, né? Naquele relaxamento mais profundo, e aí essa pessoa ela já vai caminhando para o quarto estágio, que é de fato aquele sono profundo, no qual é nesse estágio que vai acontecer essa reposição das energias do desgaste diário, né? Quando a gente acorda, a gente tem mais energia vital. Quando é no final do dia, a gente acaba tendo menos energia vital, né? O corpo já está mais cansado e tal. Então a gente dorme e aí precisa, né, nesse momento ali, atingir esses estágios mais profundos para que, de fato, aconteça essa reposição de energia, essa liberação dessas toxinas, né? Onde é nesse momento que o organismo ele vai liberar o hormônio também do crescimento e nesse processo vai acontecer a recuperação dessas células, né? E também dos nossos órgãos como um todo. E aí, de fato, a gente vai ter a reposição das nossas energias, né? A gente precisa, de fato, passar por esse processo. É como uma máquina, né, que está ali trabalhando,
mas ela precisa ali de um tempo, né, para ter a manutenção, ter aquele reparo. E no nosso caso, de que somos seres humanos, né, a gente precisa disso, desse momento. O sono, gente, é algo essencial, né? Funciona como o comer, o beber, são necessidades humanas básicas, né? O ser humano ele não consegue viver sem isso, e quando está nesse processo de insônia, acaba tendo muitas perdas, né? Desgastes, acaba tendo uma irritabilidade e outras alterações que acaba, às vezes, comprometendo o humor, né? E todo o processo do corpo, realmente. Então, é algo que a gente precisa, assim, estar atentos, né? Tá observando o nosso corpo, tá observando como nós nos comportamos diante disso. Se quando a gente acorda, a gente tá, como é que a gente está se sentindo, né? Será que tá acordando e tá achando que um trator passou por cima? Né? Então, assim, é importante pensar. E o último estágio, né, do sono é o estágio REM. É o chamado sono REM, que é aquele momento, né, que está no estágio do sono profundo, ele vai se aprofundando ainda mais, e nesse momento a atividade cerebral ela começa a estar mais intensa, né? E se assemelha à atividade cerebral ao momento como se a gente tivesse acordado. E é nesse período do sono REM que acontece os sonhos, né? Que é possível a gente sonhar, a fixação da memória, né? Que foi tudo aquilo que a gente já aprendeu, tudo aquilo que saiu desse cunho de memória recente e vai caminhando ali para a memória de trabalho e a memória mais antiga, né? Vai se sedimentando nesse processo do sono. E é um momento, assim, de descanso pleno, profundo, né? E importante. E que nesse momento a pessoa também vai estar ali, né? Naquele estágio mais profundo, e aí continua acontecendo essa reposição de energia, né? E aí a pessoa já vai acordar com mais vitalidade. Então, são essas as 5 etapas do sono. E acontece que cada período, né, do sono, a pessoa passa um tempo durante a noite, né? E ao acordar, quando a pessoa de fato atinge esses estágios do sono mais profundo, ela vai se beneficiar de acordar bem ali, de conseguir levantar e fazer suas atividades de vida diária, né? Ir para o seu trabalho, fazer suas atividades de um modo geral.